Olá, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você crê que o Senhor estará acalmando a tempestade? Já começo de cara te dizendo isso. Deus estará acalmando a tempestade da tua vida. Ele dará ordem e a tempestade tem que obedecer. Amém? Abre junto comigo a tua Bíblia. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao seguir, diz o seguinte: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. Deixando ele a multidão, ele os levaram consigo, assim como estavam no barco, haviam também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande vendaval e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na polpa, dormindo sob uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. E ele disse aos seus discípulos: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E eles sentiram grande temor e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Pai, Tu és o Deus que acalma quaisquer tipo de tempestade. Tu és o Deus que nos conhece no oculto e no íntimo. Se nossa alma chora, o Senhor conhece. Se nossa alma grita, o Senhor também nos conhece. Se nós estamos a cada dia mais de pé, é porque o Senhor tem nos permitido, Pai. Deus, só te faço um pedido no dia de hoje: que o Senhor venha me ensinar a pregar a Tua palavra, porque eu sou tão falho e tão pecador, ó Deus, mas o Senhor é o Deus que me ensina e cuida de mim, Pai. Fica conosco e se utiliza do Teu servo. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e que habito no povo de impuros lábios, mas que fui digno de ver a Tua glória, Senhor. Se possível, coloca uma tenaz na minha boca limpa e que a palavra saia pura e refinada. Em nome de Jesus, amém. Olha, as tempestades da vida têm tirado de nós a capacidade de adorar a Deus. A saber que nós, sem Jesus no barco, não somos nada. O nosso barco da vida tem que ter Jesus. E no contexto vai dizer de que Jesus, já tarde, chega para os seus discípulos e diz: Olha, passemos para outra margem, ou seja, para o outro lado. Deixando a multidão, ele os levaram consigo, assim como estavam no barco, haviam com ele outros barquinhos, ou seja, não era só aquele barco. Mas Jesus queria principalmente mostrar aos discípulos que ele é especialista em acalmar a tempestade. Talvez enquanto você está me ouvindo, de repente se levantou uma enorme tempestade. Teu barco está balançando de um lado a outro. E você está dizendo: será que eu vou morrer? Eu não estou aguentando, eu não estou suportando. E o Senhor parece que está dormindo. Pasmem. Jesus está vendo tudo isso. Jesus não poderia muito bem acalmar logo a tempestade, mas Jesus queria testar a fé deles. Por isso que Jesus disse: Olha, vocês não têm fé? E o que muitas vezes tem faltado a nós no meio das adversidades é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Eu não estou vendo um milagre, mas eu espero que Deus me envie um milagre à minha vida. Porém, a Bíblia vai me garantir que a bênção seguirão aos que crerem. Ou seja, é a bênção que vai ter que vir em busca de mim. Eu não tenho que ir para a casa do Senhor em busca de bênção. Muitas vezes a gente pergunta para alguém: tu vai o quê? Vai fazer o que na igreja? Eu vou buscar a minha bênção. Está errado esse pensamento.
Eu vou adorar a Deus. Eu creio que o Senhor está comigo no barco. E a bênção vai em busca de você. Talvez eu agora tenha mudado o foco da palavra, mas o Senhor fala do jeito que Ele quer. A Bíblia vai dizer que ora, versículo 37 do capítulo 4 de São Marcos. Ora, levantou-se um grande vendaval e as ondas se arremessavam contra o barco. Não era a favor do barco. É tão bom quando o vento sopra a favor, mas é tão estreito quando o vento sopra ao contrário. Isso tudo para que a gente entenda que é necessário que tenha fé. A fé é o firme fundamento, como eu acabei de te dizer. Mas a fé também vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Presbítero, como é que eu faço para agradar a Deus? Tenha fé. Ah, presbítero, mas está tudo ao contrário. Tenha fé que você vai agradar a Deus. Ah, presbítero, mas eu não estou vendo nada acontecer. Jesus está em silêncio. Tenha fé. A Bíblia vai dizer que Jesus ensinando vai dizer, olha, se você tiver fé, você vai fazer com que este monte que estará aí, vai de um lado a outro. Só é você dizer, olha, eu tenho fé, monte e vai para o outro lado. E o monte vai. Mas isso só se você tiver fé. Eu não posso ter fé pelos outros. Nem os outros podem ter fé por mim. Não. Cada um tem que viver a sua própria experiência com Deus. Cada um tem que ter o seu encontro com Deus. E a melhor maneira de eu dizer que eu tenho fé em Deus, em primeiro lugar, é aceitando. É deixando Ele tomar conta da minha vida. É deixando Ele entrar no barco e navegar o meu barquinho. Ainda que tenha tempestade, mas Ele é o marinheiro. Ele sabe para onde está me levando. Deus não vai deixar você morrer nessa prova. Eu te garanto. E arremessavam contra o barco de modo que já estavam a encher-se, ou seja, o barco estava enchendo d'água. Mas a Bíblia não diz que eles morreram. A Bíblia diz que eles ficaram com medo. Isso é normal, ter medo. Eu posso ter medo, mas eu não posso deixar de ter fé. Entendeu agora como é o milagre? Jesus estava onde? Versículo 38 do capítulo 4 de Marcos. Na polpa do barco. Dormindo. Veja que coisa interessante. Dormindo. Ah, presbítero, eu acho que Jesus deve estar dormindo. Chama a atenção dele, acorda ele, desperta ele. Ainda que ele não esteja no barco, mas ele pode vir por sobre as águas e dizer para você, como ele disse com Pedro: Pedro, sou eu, não tema, não é um fantasma, sou eu. E Pedro disse: se és o Senhor, manda eu ir ter contigo. Muitas vezes as pessoas zombam tanto de Pedro, mas Pedro foi o único que teve a experiência de andar por sobre as águas. Moisés, ele andou com o mar aberto. Mas Pedro, ainda que por pouco tempo, mas andou por sobre as águas como Jesus. O que é que ele disse? Se creres em mim, obras ainda maiores fará. Mas o nosso problema é que a gente não crê. A gente murmura, a gente reclama e a gente não adora. Pense numa terra seca que nós somos muitas vezes, né? Mas o Senhor está tratando conosco, está nos ajudando, está nos capacitando, está nos moldando. E não existe escola melhor do que a prova, a provação. Há um louvor que diz: está sofrendo, mas também está ensinando, né? Toda promessa tem um tempo de espera. Fica tranquilo. Jesus estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Os discípulos despertaram, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? Ou seja, ele estava dizendo: mestre, você vai deixar a gente morrer? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Jesus está dizendo hoje ao mar da tua vida: cala-te, aquieta-te. Eu cheguei, e quando eu chego, os fenômenos da natureza vão ter que me obedecer. Me diga uma coisa: mar tem ouvido? Vento tem ouvido? É algo abstrato. Mas quando Deus quer, Deus dá ordem, tem que obedecer. Lembra do vale de ossos secos? Que o Senhor chama lá Ezequiel e diz: Ezequiel, profetiza sobre esses ossos. E houve um ruído, um reboliço, e cada osso se juntou ao seu osso. Temos que aprender a ter mais fé em Deus.
Temos que aprender a crer mais em Deus. A gente crê em tanta fofoca, em tanta mentira. A gente dá ouvido, mas não dá ouvido à voz de Deus. Quando muitas vezes Deus usa alguém para dizer, esta é a última oportunidade, sabe o que é que a gente faz? Dá as costas para Deus. A gente diz, eu não creio que seja assim. O céu não é do homem, o céu é de Deus, e lá só entra quem está de acordo com a vontade dele. Eu luto todos os dias para chegar ao céu. Amém? Sabe o que aconteceu? O Senhor acalmou a tempestade e eles entre si declaravam dizendo, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Para terminar, nós precisamos ter mais experiências com Deus, porque prova não mata crente, deserto não mata crente. O que mata crente é o pecado. Amém? Espero que você possa ter recebido hoje da parte do Senhor, em nome de Jesus, e que Deus te abençoe. Este foi Bíblia na Mão, Palavra no Fogão. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Fique em paz.